Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro, mais um bate-papo entre nós. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, acionem o sininho para vocês serem avisados toda vez que for postado um novo conteúdo e que deem um like. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que está tomando aí as redes sociais, que é o caso do Felipe Neto. O Felipe Neto é um youtuber muito famoso, principalmente entre a juventude, entre as crianças e os adolescentes. Esse cara, lá atrás, quando ele começou, eu até cheguei a assistir alguns vídeos dele, achei engraçado. Ele fazia um tipo assim, meio que esquisito, meio revoltado, meio esquisito. Ele usava um óculos escuro, sempre uma blusa preta, e fazia um programa chamado Não Faz Sentido, né? E ele criticava algumas coisas esquisitas que as pessoas faziam. Até aí tudo bem. Era um personagem que o cara havia criado e que esse personagem era cômico, acabava sendo engraçado. Então a gente gostava de ver, pelo menos eu era uma das pessoas que gostava de ver e me divertia com isso. O negócio é que o Felipe Neto, ele viu um nicho aberto, né, com as crianças e o adolescente, e como malandro, esperto que ele é, né, viu que ali era um local onde ele iria ganhar muito dinheiro, ele passou a investir nesse público, tá? Não tenho conhecimento do conteúdo que ele divulga para as crianças, não assisto os conteúdos dele, tá? Porém, eu vejo, né, na internet as pessoas, as mães, os pais insatisfeitos, mas o que assombra no Brasil, principalmente no Brasil atual, é o valor que a grande mídia, né, que a mídia tradicional, tá, está dando a esse rapaz. Ele hoje faz comentários políticos, praticamente, está aí na internet o tempo inteiro falando mal do governo. Tá? Para a juventude ele diz que não é de direita nem de esquerda, mas acontece que todo mundo está vendo que ele é de um viés esquerdista, progressista, isso aí é óbvio, está na cara. Tá? Agora, o assustador é que estão dando tanto espaço para esse rapaz, né? Tanto na televisão, como nos jornais, na internet, e ao ponto de que do Supremo, do ministro do Supremo, convidá-lo para participar de um debate com ele. Aí eu pergunto, né? O que um ministro do Supremo vai debater com Felipe Neto? Qual o conhecimento que Felipe Neto tem para poder debater com o ministro do STF? Isso só mostra que o ministro do STF tem um lado, e o lado que ele tem, que é da maioria do STF, se não for de todos, né, é da oposição ao governo federal. Isso aí está na cara. Isso aí já deixou de ser uma surpresa para as pessoas. Todo mundo que tem um pouco de bom senso já notou isso. Tá? E com relação à mídia, né, a Vera Magalhães, uma jornalista decadente que apresentava um programa na Jovem Pan e agora está contratada pelo Estado de São Paulo na TV Cultura, onde ela está apresentando o programa Roda Viva. O mais interessante é que foi provado há um tempo atrás que essa senhora foi contratada como datilógrafa, com um salário absurdo, né, um salário altíssimo para os padrões, principalmente para o padrão dela, que é realmente muito fraco, quase que ela não tem audiência, então é uma coisa muito complicada. O marido dela trabalha, né, com o PSDB, enfim, tem toda uma história política envolvida nisso aí. Mas chegou o ponto dessa Vera Magalhães chamar o Felipe Neto para dar entrevista no Roda Viva. O Roda Viva que já teve, né, como apresentador lá, como âncora, o Augusto Nunes. E aí a gente marca mais uma vez a questão da decadência. Tá? A cultura no Brasil está sofrendo com uma decadência absurda. E de quem é a culpa disso? Né? A gente vem observando que desde a década de 70, tá, a esquerda ela vem tomando todas as universidades praticamente. Tá? Os cursos de humana, então, nós já falamos sobre isso, é praticamente tomado pela esquerda. Aí você tem os cursos de comunicação, jornalismo, né? Foi completamente aparelhado também nesse período. E a gente nota que essas pautas progressistas,
principalmente agora que o movimento conservador vem crescendo no Brasil, o movimento liberal vem crescendo no Brasil, eles estão atacando frontalmente. Antigamente eles tinham pessoas de ponta, vamos dizer assim, de elite, né? Artistas de elite como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Marieta Severo, toda essa trupezinha da esquerda que a gente já conhece e que tomou conta da cultura no país. Hoje chegou ao ponto de ter Felipe Neto como porta-voz deles, ou seja, é o fundo do poço, é o fundo do poço, tá? O Guga Chakra, que é comentarista político da Globo News, escreveu no seu Twitter que o Felipe Neto é a maior revelação da comunicação brasileira jovem atualmente. Ou seja, se esse cara é uma revelação da comunicação brasileira, para onde é que nós estamos andando? É aí que vale a pena a gente observar, tá, a quantas anda a nossa educação. Com relação ao Felipe Neto, a Antônia Fontinelli criou um movimento Mães contra Felipe Neto, tá, que bombou na internet aí, subiu, foi lá nos top trends do Twitter, né? E é um movimento que eu acho justo. Como a gente defende a liberdade de expressão, ele tem toda a liberdade de falar o que ele quiser, tá? Ele pode ser convidado pela imprensa, enfim, para qualquer meio de comunicação pode chamá-lo, ele está livre para isso. Mas ele também tem que colher, né, os frutos daquilo que ele planta. E as mães estão sim, tá? Sim, não só as mães como os pais estão certas em reivindicar, tá, que seus filhos sejam apartados das ideias desse rapaz. Eu sou contra o choque naquele sentido de que você está proibido de assistir, você não tem que assistir. Eu não sou a favor disso. Eu sou muito a favor da conscientização. Chama o seu filho, sua filha, conversa com ela, mostra quem é o Felipe Neto, mostra como são as ideias do Felipe Neto. Ele é contraditório, ele já falou um monte de besteira que não cabe a mim falar aqui no vídeo, ok? Até porque o público que me assiste é um público mais cabeça, um público mais maduro. Eu não vou ficar aqui falando palavrões e coisas chulas em si. Então, eu recomendo que os pais conversem com seus filhos, tá bom? Mostrem para eles aquilo que é realmente o Felipe Neto, para que eles se desencantem. Olhem para o Felipe Neto apenas como um rapazinho que vai na internet e que tem lá um conteúdo engraçado, como ele, por exemplo, faz vídeos do Minecraft, tudo isso eu sei. E o que me preocupa é justamente a importância que estão dando a ele, tá? Eu acho que o Brasil está num caminho muito perigoso quando a gente começa a ver que atitudes como a do Felipe Neto estejam tomando espaço, principalmente na nossa mídia, na grande mídia nacional. E inserido neste assunto está justamente a desvalorização, né, da autoridade adulta. Como o adulto, né, como aquelas pessoas que têm mais experiência estão sendo desvalorizadas pela juventude. E, infelizmente, essa desvalorização está ligada, ao progressismo, né? É que se trata as ideias dos adultos como se fosse uma coisa retrógrada, como se fosse uma coisa que representasse o atraso. E os adultos não sabem nada. Um dos maiores expoentes deste assunto, né, neste assunto, é justamente a figura da Greta, né, a Greta Thunberg, que esteve lá na ONU discursando, dando uma verdadeira bronca nos adultos que estavam lá. Ou seja, uma inversão de papel que infelizmente está tomando não só o Brasil, mas está tomando o mundo. É uma cultura que foi implantada de que os adultos hoje são completamente o mal do mundo. Ou seja, os adultos estão destruindo o mundo, os adultos só fizeram coisas erradas no passado, e a juventude que está vindo aí, hoje a criançada que está vindo aí, eles é que têm a razão, eles é que são donos da razão. É um fenômeno, tá, promovido pela esquerda, né, com essa ideia de destruir o conservadorismo, né, de destruir os valores familiares, os valores tradicionais, religiosos, né, das pessoas, das famílias,
Então essa destruição ela está ganhando corpo, e não só no Brasil, é no mundo. Tá? Mas cabe a cada um de nós observar esse fenômeno e lutar contra ele. Sempre de forma racional, né? Nunca na violência, nunca na repressão, ok? A gente deve usar sempre de argumentos. Afinal de contas, como eu já falei em outros vídeos anteriores, né, eu nunca vi um progressista, nunca vi um socialista ganhar um debate de um liberal ou de um conservador. Eles sempre perdem. Eles não têm argumento. Tá? Primeiro que eles são iludidos, já inicia por aí. Tá? E quando eles começam a perder terreno, aí é que se torna perigoso e a batalha se torna mais árdua. Que eles vão atuar justamente em cima daqueles mais fracos. Quem são os mais fracos? São os mais jovens, que têm a cabeça ainda em formação, a mentalidade ainda não está completamente formada, né? Eles ainda não têm ainda a segurança que um adulto tem de tomar uma decisão, e aí eles acabam enveredando por caminhos errados. É muito triste a gente ver que o Brasil está passando por essa situação. Não tenho nada pessoalmente contra o Felipe Neto. Eu tenho contra as ideias que ele está defendendo. Tá? As ideias que ele defende. Mais ainda com relação às autoridades, como por exemplo o ministro Barroso, do STF, tá? E a imprensa de forma geral. Estão de fato mostrando que quando estão perdendo a luta, eles vão justamente no nível mais baixo para poder tentar uma reviravolta. Bom, gente, esse é o nosso recado de hoje. Vamos compartilhar este vídeo, vamos dar um like ou um dislike se não gostou do assunto, tá? E espero vocês para o nosso próximo encontro, para mais um bate-papo. Fiquem com Deus e até a próxima.